Diáspora. A comunidade negra de Monte Alto. Episódio 2. Coprodução e direção de fotografia Diego Cafola. Captação e edição HFDS Empreendimentos. Direção-geral Guilherme Tomás. Guilherme é um jovem negro alto de cabelos roxos. Ele veste uma blusa preta. As cenas apresentadas são em um sofá vermelho com um fundo preto. Leonardo Cardoso. Ele é um homem negro, alto, veste uma blusa e calça preta. Ele usa um óculos de grau, usa um alargador no ouvido e um piercing no nariz. Take 1, gravando! Leonardo Cardoso. Leozão, meu amigo, meu irmão. Te amo, viu? Também te amo, irmão. Obrigado por ter participado hoje aqui, viu, Léo? De verdade, esse projeto. E pra quem não te conhece aí, você pode se apresentar? Mano, fico feliz de participar. Acho que dificilmente eu aceitaria participar de um projeto assim se não tivesse você envolvido, sabe? Falar de mim às vezes pra mim é um pouco difícil, mas fica mais confortável quando tem alguém que eu gosto, que eu amo junto, sabe? Bom, meu nome é Leonardo Cardoso, como você disse, né? E 27 anos. Desses 27, acho que a gente se conhece há mais de 10 já. Já tá pra 2014 agora? Então já tem 13 anos. Olha aí, já é um tempão que a gente se conhece. É cabelo que vai, cabelo que vem. Alguns meus, né? Principalmente. Que coisa, Léo, que da hora, velho. E como é que você tá? Onde você tá morando? Cara, hoje eu moro em Campinas, né? Moro em Campinas desde 2016. Cresci aqui em Monte Alto, né? E fui pra lá pra poder fazer faculdade. Fiz faculdade na Unicamp, fiz Ciências Sociais. Saí de lá formado sociólogo no começo da pandemia, 2020. E agora? E agora trampo como psicanalista, né? Sou psicanalista. Nesse caminho aí a psicanálise apareceu, fui me interessando, fui atrás de estudar psicanálise. E hoje é a área que eu trabalho, eu tô nesse cuidado da saúde mental principalmente. Mas pra gente aqui não é uma parada que falta, né? Esse cuidado, né, cara? Fundamental. Pra além do kit, pra além de dinheiro, né? Acho que é uma coisa que a idade que a gente tá agora, a gente já conversou um pouco sobre isso. Uma das razões de eu ter te convidado é pra gente estar dialogando sobre esse momento que a gente tá agora na vida, né, Léo? De 30 anos, eu no caso de 32, faço semana que vem, sou com 27. E aí a gente tá nesse momento de colher os frutos, né? Alguns frutos que a gente semeou, como a gente falou, há 10 anos atrás, agora a gente tá colhendo e a gente vê o impacto disso na nossa vida, na vida da nossa família, né? E vamos lá então. Você nasceu aqui em Monte Alto? Não nasci aqui, eu nasci em Indaiatuba, que inclusive é a região de Campinas ali, um pouquinho, sei lá, meia hora de Campinas, é bem próximo. E vim pra cá no começo de 2000. De 2000? Quantos anos mais ou menos? Eu tava pra completar 4, cara, eu sou de 96. Bem novo então. A gente veio pra cá assim, eu bem novo. Tanto que eu não tenho muita memória de mudança, tal, essas coisas. Minhas memórias, elas começam a aparecer pra mim já morando aqui em Monte Alto, né? Não sou nascido aqui, mas de memória talvez seja Monte Altense mesmo. Com certeza. E aproveitar e te perguntar, como é que foi isso pra você, cara? Vamos ver se foi assim como foi pra mim, né? Essa diferença que a gente sente quando a gente sai de uma cidade de 50 mil habitantes, que é no caso aqui em Monte Alto, e vai para uma cidade universitária, onde a gente consegue encontrar mais dos nossos. Não que não esteja um preto aqui, não, né? Não tem nenhum preto, não é bem isso. Mas a gente seguiu um caminho diferente, né? Da maioria dos pretos que a gente conhece, né, Léo? Sim. Você quer falar um pouco disso daí? Adolescência, até a faculdade? Cara, adolescência, assim, aqui em Monte Alto, né? Como eu tava falando, minha família vem de uma outra cidade,
aqui em Monte Alto, por ser uma cidade pequena, muitas das famílias se conhecem já, sabe, em várias gerações, assim, né? Seu irmão mais velho estudou com o irmão mais velho de outra pessoa e de repente agora você está estudando com o irmão dessa pessoa lá, entende? Então as famílias por gerações já se conhecem aqui. E a minha família, por estar vindo de fora, não tinha isso, né? Então aquela pergunta que às vezes a gente ouve até na fila do pão do mercado, que é bem incômoda em alguns momentos, que é o "você é filho de quem?". Nossa, é mais do interior, né? Tipo, essas perguntas apareciam pra mim e minha família não era conhecida aqui na cidade, né? O Cardoso da pastelaria? Saca? Sempre aparecia isso, assim, sempre aparecia isso, não tem nada a ver, né? Mas aí a adolescência sempre foi um pouco desse lugar, né? De pertencer a uma família que não era tão conhecida, então você estava construindo, criando uma história dentro da cidade, né? E algumas oportunidades deixam de aparecer quando você não tem um nome que é reconhecido numa cidade pequena como é Monte Alto, né? Então, sair daqui foi um desejo que foi aparecendo muito novo, assim, né? Sim. E quando esse desejo foi possível de linkar com a ideia de eu posso estudar num outro lugar, e aí acho que aqui vale um parênteses bem interessante, porque essa ideia de estudar em um outro lugar só me tornou possível porque teve um cara que um dia à noite na praça do centro daqui, né, parou para conversar comigo e falou que estudava numa outra faculdade pública de Franca, né? Você conhece esse cara? Só foi possível a partir dessa conversa que eu tive com você, pensar em estudar em uma faculdade pública fora daqui, né? E aí, ali, depois disso, eu começo a fazer cursinho e tal, que também foi por indicação sua. Mesmo, né? Cursinho não é, verdade. Exato. E chego a fazer o vestibular, passo e vou pra Campinas, né? E aí Campinas é uma parada que foi muito doida, assim, no começo. Foi muito doida. Que Campinas, né, é bem conhecido ali por ser um território que tem muito preto. Muito preto. Historicamente foi a última cidade. Exato. Abolir a escravidão. Última cidade a abolir a escravidão. E você sente isso vivo ainda hoje lá, sabe? Então chegar na Unicamp e ser recebido, né? Eu participei, 2016 foi o penúltimo ano sem cotas na Unicamp, né? Não tinha cotas raciais lá. E aí quando eu chego, você chega assim com todo um movimento de debate de cotas, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, essa cidade aqui ela não é muito receptiva para pessoas pretas, né? Então era muito doido sair de uma cidade que sempre tinha essa pergunta, você é filho de quem, sua família é qual, para chegar numa cidade que, ó, a gente aqui não é tão bem recebida ainda, sabe? Acho legal você falar isso daí, Léo, porque agora não, né? Eu tenho uma irmã, ela tá também na Unesp, em Marília agora, fazendo fisioterapia. Eu passei por tanta coisa na faculdade, acho que desde antes, assim, acho que desde quando eu decidi que eu ia tentar isso pra minha vida, né? Eu tinha acabado de falecer em 2009, estava no terceiro colegial. Fiquei perdido, né? Porque ainda mais uma família negra, morando de favor, na sala, sabe, de parente. Eu acabei pegando essa coisa do homem da família, isso com 16 anos, né? Família negra, a mãe sempre contando com a gente desde muito cedo. Então eu tentei ainda enfiar de cabeça no trabalho, eu não era aprendiz, sempre fui. Até que eu falei, cara, eu não quero completar esse ciclo, ficar aqui de novo, sabe? Novamente, não é a cidade em si que eu tinha um problema, né? Mas é como ela me excluía de algumas coisas por então sobrenome com 2T, com 2L, né? Acho que você entende o que eu quero dizer, né? Sim. Então eu comecei a trabalhar como frentista em 2010, então a gente tinha pouca conversa sobre cotas, sobre política de permanência, né? Sobre o que é uma moradia, o que é uma bolsa. Consegui me organizar com alguns dos nossos também e passei. Foi ótimo, sabe? Uma coisa que eu lutei, só que ao mesmo tempo a gente deixa, né? A mãe, a gente deixa o irmão pra trás. E então a gente tá lá, a gente tá na faculdade, a gente tá imerso numa outra realidade, mas o tempo todo se sentindo não pertencente em certos pontos, ou não totalmente integrado, uma força, igual você falou, que ou a cidade ou a própria instituição ali não te acolhe, né? Mas eu acho importante a gente levantar essa questão. Eu vejo muitos jovens que agora, que igual a gente 10 anos atrás, não sabe o que fazer não, cara. E às vezes a gente fala de referência, a gente não luta só pela referência mediática,
A gente não quer ver só uma pessoa linda num programa, numa novela. A gente quer também, sabe, validar as referências que a gente tem no dia a dia, sabe? Assim como você é pra mim, cara, independente da idade, sempre foi, continua sendo agora. Queria que você falasse uma coisa que a gente conversou esses dias sobre referência, cara, sobre o Will Smith. Cara, isso é muito doido. E Maluco no Pedaço. Vamos falar sobre isso? Com certeza, com certeza. E aí até pegando o gancho com isso, assim, né? Como que esse lugar da referência, em alguns momentos, a gente para pra pensar só como a referência daquilo que a gente deseja ser, né? Mas como que a referência também está no lugar de você conseguir acreditar que aquilo é real. E aí a referência do dia a dia é fundamental, né? Mas aí pegando nisso do Will Smith que a gente estava conversando, essa série sempre foi assim, uma das séries para tanto entretenimento quanto para vontade de conseguir enxergar uma coisa diferente para mim, né? Um monte de preto bonito lá, né, cara? Exato. O Maluco no Pedaço, no caso, né? Sim. E aí assistindo essa série de início, assim, em adolescência, infância, a identificação com o Will era muito grande, né? Muito grande, de desejar ser daquele jeito, de... As gatinhas. O estilo, as gatinhas, de não ser aquela pessoa deixada de lado, sabe? Isso, notado. Exato, mesmo vindo de fora. Que ele vem de fora de um outro contexto. Nossa, verdade. E mesmo assim ele é uma pessoa notada, sabe? Desejada, sabe? Só que com o tempo isso vai mudando, você vai amadurecendo um pouco essas ideias do que é essa referência e até mesmo de onde você almeja chegar. Aí a gente tava trocando uma ideia, né? Que começou pra mim hoje fazer sentido o lugar do tio Phil, assim. Com certeza, né, cara? Sabe? E olhar pra aquela figura de um cara que tem um passado, sobretudo, né? Tem um passado, acessou coisas, viveu coisas, viu coisas. Afinal de contas, né? O pai do Will, que é a figura de conflito do Will ali naquele momento, é irmão dele. Eles viveram no mesmo contexto, né? Mas que, apesar disso tudo, fez algumas escolhas e conseguiu colocar o seu desejo para uma outra direção, né? De construir uma família, por exemplo, de pensar uma profissão que ele desejava seguir, né? E acho que isso vem em tudo dos acessos que você vai tendo, que nem o tio Phil é muito massa, porque você olha dentro da série, acho que tem uma coisa que eu me identifico muito, e a gente já trocou ideia de se identificar bastante com isso, que foi o papel que a música teve pra gente, assim. Nossa, sim, não. A música ofereceu várias conversas que a gente não conseguiu ter com nossos amigos, com pais, saca? O hardcore, o rap, parecia conversas com pessoas que eram nossos amigos, mas que não estavam ali presentes, só pelo ouvido, né? E você falando do rap, do hardcore, a gente pegou uma época em comum, né? Do rock, do metal, né? Sim. E politicamente foi uma coisa também, cara, que me ajudou muito a construir quem eu sou, assim, sabe? Noções de gênero, noções de, não posso falar até, de economia, né? De social, de ter a prática, né? E a teoria veio junto com isso, ajudou a gente a canalizar um pouco dessa raiva, né, cara? Não sei se você concorda comigo, acho que dos amigos que a gente conhece, tinha muitos que tinham muita raiva, cara, você não acha isso? Com certeza, com certeza. E acho que a raiva também a gente pode entender ela como um potencial em alguns momentos, né? Claro, muitas vezes a gente acessa só o potencial destrutivo disso, mas tem um potencial construtivo, né? De você se revoltar. A revolta é importante, saca? Não dá pra gente ignorar isso. E até pensando historicamente, a gente enquanto preto faz parte da construção do nosso povo, as revoltas, saca? De se indignar com a situação que tá do sujeito, assim. E acho que o hardcore tem um papel importante nisso também, porque ele não vem desassociado de um movimento político. Não. Então, de alguma maneira... Mas que tentem até hoje, né? Exato, exato. Não vem desassociado de um movimento político, então, de uma certa maneira, ele te coloca, olha, você vai ouvir isso, mas ao mesmo tempo você vai se engajar em alguma coisa. Pô, Léo, eu fico feliz de ver isso, que a gente tem essa consciência também, né? Quando eu falei numa conversa um pouco antes, a minha mãe tentou me proteger um pouco dessa coisa do rap, só que a indignação que a gente vive no dia a dia, uma hora vai tomar a gente. Né? Acho que você tá dentro. A gente tinha essa ideia que hoje a gente transplantou pro celular, de que se o jovem tá tranquilo dentro de casa, ele não vai se envolver com isso, ele não vai se envolver com aquilo, e pelo contrário, né? Acho que se os pais não trabalham essas questões sobre negritude, sobre o que é certo, o que é errado, né? Sobre o que você pode ser, você é bonito, você pode, você é inteligente, né, cara? Somado com essa raiva que a gente já viu, cara, pô, o potencial destrutivo é imenso. Quantos amigos nossos, vocês sabem,
não vivia numa situação perfeita, econômica em casa, mas por outros motivos foi o tráfico, né? E a gente sabe a consequência, a gente é inteligente, né, cara? Acho que isso é o que mais dói, né? Então é isso que pega também em alguns momentos quando a gente ocupa alguns espaços, você como sociólogo, como psicanalista agora, eu como educador, né? Será que eu mereço isso daqui? Sim. Né? A gente se pega pensando nisso, né? Sabe? Às vezes a contribuição, o que eu vivi, o que você viveu, as pessoas precisam ouvir. Né? Se uma pessoa te impactou, pô, você também pode ser um instrumento assim, de mudança, né, cara? E é difícil pra gente, porque a gente conversou um pouco antes de começar aqui agora, né? Sobre esse medo nosso de ocupar esse espaço. O que você acha disso? Cara, eu acho que esse medo ele vem de várias coisas, assim, né? Claro que tem esse lugar que na maior parte das vezes a gente acessa de entender que tem um lance de se sabotar, mas eu acho que é até mais profundo também, assim, de a responsabilidade que é envolvida nisso tudo, sabe? A gente sabe o quão importante foi encontrar referências para se constituir, para construir nossa identidade, e hoje se encontrar nesse lugar, assim, é uma coisa que assusta em vários momentos também, saca? Acho que esse susto também é de encontrar e entender qual que é a responsabilidade que está envolvida nesse processo e como que você vai impactar outras vidas da maneira que a sua também foi impactada. Mas ao mesmo tempo acho que é importante a gente de alguma maneira tentar se conversar pelo menos com isso, se conectar pelo menos com isso. Porque a gente olha pro próprio processo histórico assim, que a gente viveu e a gente encontra que não necessariamente aquilo que estava distante era o que ia fazer sentido, mas como se articulava próximo, assim, sabe? Mas a gente quer pegar uma referência lá atrás e esquece do nosso pai, né, cara? Exato. Nossa mãe, meu caso, meu seu também, né? Sim. Tivemos mães fortes aí, né, cara? Que até hoje tudo que eu faço pego ela de referência, né? Apesar das diferenças. Sim. Isso é uma referência pra mim, você sabe disso, né? Pô, acho que a gente troca, né, esse lugar, assim. Acho que a gente faz a troca desse lugar, né? De você ser referência pra mim e de eu também poder ser pra você. E acho que esse é o lance, né? Até essa palavra aqui, assim, ela tem um significado muito forte, mas ao mesmo tempo ela foi usada de várias maneiras hoje, né? Que é esse Ubuntu, assim, né? Do que eu sou porque nós somos, né? Entende? E que de fato assim, eu acho que não vai ter caminho, seja alternativo ou principal, se a gente não olhar para quem está do nosso lado, para como se constrói a pessoa que está do nosso lado. E acredito que isso também está relacionado a uma coisa que é muito relevante para a gente enquanto preto, que é o papel do cuidado e o papel do amor, né, mano? Recentemente eu estava lendo a Bell Hooks, né? E dela colocar que o amor é uma ação e ele só existe no papel de ação, né? No papel de verbo. Então, amar só é possível enquanto prática, saca? E, mano, como que a gente vai praticar esse lance a partir da distância, né? Acho que são caminhos possíveis, né? Mas será que se a gente só deslocar um pouco e olhar pro lado, esse amor não é mais possível de ser vivido, de ser praticado, de ser sentido, de ser compartilhado, assim, né? E acho que isso toca num ponto, mano, também, que em alguns momentos é duro pra gente, que é a semelhança, elas nos cobra de ser muito duro com as nossas contradições. E a gente é contraditório com qualquer outra pessoa, saca? Apesar de que somos julgados 3 vezes mais, né? Exato, exatamente. E acho que esse que é o ponto. A gente é julgado 3 vezes mais, né? E por ser julgado 3 vezes mais, a gente se cobra naquela mesma direção do Racionais, né? Você tem que ser 2 vezes melhor, saca? Mesmo estando 300 anos atrasado. E como que fecha a conta ser 2 vezes melhor 300 anos atrasado? Sabe? Essa conta fecha de que jeito? Fecha dolorida, né? A gente tá falando de amor, muito de amor aqui. Esse é o amor fraternal, né, cara? Eu acho que eu não frequento mais a igreja, mas uma coisa que eu aprendi lá foi essa coisa de demonstrar, né? Eu te amo. Dentro de casa, meu pai também nunca teve problema nenhum, né? Demonstrar afetividade, se emocionar, chorar muito, né, se precisar, né? E eu vejo que a falta que isso faz hoje, sabe, com a molecada,
Muitas vezes eu tenho demonstrações de carinho, salvas às vezes o distanciamento correto, né, como os alunos, mas demonstro o quanto eu gosto deles, o quanto fico feliz com as conquistas deles, né? E muitos deles não sabem receber isso. Isso é muito sintomático, porque não que o projeto de todo mundo tem que ser constituir família, tem pessoas que não querem, tá tudo bem, né? Mas caso vá, e aí, cara, como é que você vai fazer isso? Sabe? Então, às vezes eu gosto de, mais difícil que seja, ser essa referência, tentar ser não orgânico, né, não mecânico, mas de forma orgânica, falar, eu quero ser aquela pessoa que elogia, aquela pessoa que diz, você consegue, sabe? Que isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida, sabe? Pessoa que falaram que legal isso. E não pra bater palma, né? A gente não vive pra receber aplausos, né? Mas pelo menos alguém falar, tô olhando por você, tô vendo, viu? Alguém tá vendo isso. Né? Isso é complicado, é difícil. E a partir do momento que você vai lá, e eu lembro o dia que eu peguei meu diploma. Acho que pra você também deve ter sido uma coisa, um filme na cabeça, né, cara? Com certeza. Uma conquista que não é só nossa, né? Pai, mãe. Seus pais estudaram até que série, você sabe? Os meus pais fizeram, na época era esse o nome, né, do programa, era Mobral, né? Mobral? Mobral é tipo o EJA que a gente tem hoje, né? Sim. Então eles interromperam o estudo ainda no Fundamental 1, né? Pra poder trampo, tal, essas coisas. Meu pai, a família era de um contexto de roça. Minha mãe também, assim, embora fosse fazenda em cidade grande, sabe? Então pararam de estudar e aí através do Mobral, que é o EJA hoje, que é, mano, um programa, assim, extremamente necessário, mano. Extremamente necessário. E que é atacado o tempo todo, mas, né, resiste, né, da sua maneira. Então, através do Mobral, né, que era o antigo EJA, eles conseguiram terminar os estudos, né? Mas é muito louco, porque o lugar de estudo sempre foi um lugar muito desejado por eles e que segue, né? Acompanha, assim, esse desejo ainda hoje, já com a idade avançada, né? Então, o desejo do estudo, de alguma maneira, se transformou em um incentivo para que a família estudasse, né? Então, acho que isso veio muito para mim, assim. Você estava falando, né, que o lance de você tomar a decisão de estudar e de fazer uma faculdade veio depois do falecimento do seu pai, né? Para mim veio também depois do momento que meus pais se divorciam, né? E aí naquele momento, assim, a partir do divórcio deles eu penso, tá, aqui tem uma coisa que eu preciso fazer por mim, por um desejo que é meu, mas também para conseguir alcançar alguma coisa para nós, né? E aí quem que era aquele nós naquele momento? Era principalmente eu e minha mãe, assim, sabe? Então, quando chega depois de alguns anos, depois de vários processos dentro da faculdade, de várias tretas, quando chega o momento de pegar um diploma, que infelizmente na pandemia meu diploma foi só um PDF, mas passa um filme na cabeça ainda que eu tivesse em isolamento, né? Quando eu recebo o e-mail, assim, olha, acabou, saca? Você concluiu a parada. E no meio da pandemia, eu sozinho em casa, passa um lance assim, mano, olha tudo que aconteceu para poder chegar até aqui, né? Né? A gente fez um recorte bem em cima da educação, né? Sim. Foi alguma coisa que foi uma luta pesada pra gente, uma conquista, igual a gente falou, os nossos pais também, né? Em cima da gente, não com peso, mas uma coisa que a gente pegou com orgulho, né, cara? Então, para além de uma Unicamp também, uma Unesp, não é só esse orgulho disso, é o orgulho da nossa trajetória, né? De quem veio antes da gente. E ajudar quem tá vindo por aí. Obrigado, viu, meu irmão? Mano, tamo junto. Outras vezes que acontecerem, tô por aqui. Seus convites são irrecusáveis. E como a gente sempre fala, fé em Deus... Que Ele é justo, irmão. É nóis. Tamo junto. Tamo junto, meu mano.